torcida palestrina, seja muito bem-vindo ao canal Info Palestra. Aqui você encontra muitas notícias e muitas informações sobre o Palmeiras, deixando você sempre atualizado de tudo que é falado sobre o Verdão. Por isso eu peço a você que deixe já o seu like aqui no vídeo, se inscreva em nosso canal se você ainda não é inscrito, ative os sininhos para notificação, porque tem muita informação, muita coisa boa, tudo que é falado sobre o Palmeiras nos programas esportivos, iremos estar colocando aqui em nosso canal. E sem mais delongas, vamos ver agora o que foi falado agora há pouco no programa da ESPN Brasil. Quando eu vi que o André que o Zé tinha liberado. O comentário do André foi sobre a competitividade do Palmeiras, no sentido do Palmeiras hoje ser o time brasileiro com... Me corrija se eu tiver interpretando, porque às vezes a gente pega aspas, mas eu acho que é nessa linha. Eu vou até jogar para você começar para esse debate do André já cair com vocês três também. De um Flamengo com um teto alto de individualidades, que a gente sempre imagina um Flamengo mais, do ponto de vista até individual, como o melhor time, mas de no momento o Palmeiras ser o time mais competitivo, e uma vitória como essa, que jamais aconteceu lá, mostra isso. Então troque em miúdos isso e já lance para esse trio que está contigo, Zé, André, para a gente debater um pouco disso. Pois é, Felipe, obrigado. Eu entendo que o Palmeiras é o time que melhor compete no futebol brasileiro hoje, é o melhor competidor. O melhor time do Brasil é o Flamengo, pela reunião de jogadores acima da média e pelo que nós já vimos esse time fazer no seu melhor momento. E o núcleo de jogadores era o mesmo de agora, em 2019. Mas o melhor competidor do futebol brasileiro é o Palmeiras, porque o Palmeiras não tem uma característica principal, uma ideia essencial de jogo, porque o seu técnico entende que você precisa se moldar, você precisa se adaptar e, mais do que isso, você precisa explorar as condições que cada jogo te oferece. E o elenco do Palmeiras permite, mesmo numa temporada completamente maluca em termos de exigência física e a falta de qualquer que seja a oportunidade para fazer trabalhos técnicos e táticos com a sua equipe, o elenco do Palmeiras oferece ao seu treinador vários olhares diferentes em termos de escolha de jogadores pelas características e, consequentemente, em termos de personalidade da equipe em campo. Então eu acho que esses dois jogos com o Del Valle, especialmente o de ontem, são exemplos bem claros e bem importantes dessa característica, dessa virtude que o Palmeiras tem. Então, do que precisa o Del Valle, em especial quando joga em casa com a altitude a seu favor? Um jogo em que haja espaços e uma partida num ritmo mais alto, mais intenso. O que o Palmeiras fez ontem? Negou essas duas coisas, negou esses dois presentes ao Del Valle. O Palmeiras se defendeu com uma linha de 5 e com uma segunda linha muito próxima, as duas muito baixas, muito próximas da sua própria área, porque sabe também que o Del Valle não é um time refinado o suficiente para você ficar com medo de falar, não, nós não podemos passar a maior parte do tempo defendendo muito baixo, muito próximo do nosso gol, porque isso vai transformar a noite num pesadelo, vai ser uma noite longuíssima e vai entrar um gol de algum jeito. O Del Valle não é esse time. Os times que jogam com posse, com elaboração, melhores no mundo, são times que oferecem esse dilema ao seu adversário. Não dá para ficar se defendendo esperando. A bola vai entrar de algum jeito, na maioria das vezes. O Del Valle ainda não chegou a esse nível. É um time muito mais do que respeitável. É um time que goleou muita gente boa, mas não tem esse refinamento. Então o Palmeiras negou ao Del Valle as duas coisas que ele gostaria de ter ontem: espaço e um ritmo mais intenso, para que o visitante se cansasse mais por causa da altitude. A escalação do Palmeiras e o jeito de jogar foram escolhidos pelos jogadores, de acordo com a declaração do Abel Ferreira. Eles sugeriram ao seu técnico como jogar e com quem, e deu tudo absolutamente certo, porque o Palmeiras fez exatamente o que precisava para vencer e venceu. Até porque ele antecipou e aí, isso. Vamos fazer o seguinte, eu vou... Vai lá. Mauro, deixa eu só aproveitar esse gancho do André e a gente ouvir essa sonora essa declaração do Abel, que eu também achei muito interessante. Bem, senhores, começando contigo, Mauro, dessa competitividade falada pelo André versus o talento do Flamengo e essa simbiose que deu a impressão de haver muito intensa entre Abel e elenco
também por esse exemplo, né? Pô, eu não sei o que eu vou pegar nessa altitude. Que bicho é esse de altitude que vocês falam aqui na América do Sul? E aí chamar os caras e montar um jogo como esse. Eu queria que você falasse, Mauro. Bom, em primeiro lugar, eu queria te avisar para hoje você não ligar no linha de passe e querer que os meninos durmam, senão, pô, eles querem assistir o linha de passe também. Não é uma boa estratégia, coloca uma musiquinha, desliga a TV, senão o menino quer assistir também. Eles querem entender de esporte. Em segundo lugar, parabéns ao Palmeiras, né? A gente está falando de números do Gabigol, etc. Esse do Palmeiras também muito significativo, lembrando que o Del Valle nunca havia perdido em 30 jogos em competições sul-americanas, acho que 23 só de Libertadores, nunca perdeu em casa. Por causa disso, o próprio Abel já havia dito em entrevista anterior que se alguém fosse lá querer jogar de uma forma diferente, não ia se dar bem, né? Ele já sabia disso. Ah, vou lá para golear, vou para cima, não. Ele tinha avisado que não, que era o jogo dos caras, não podia fazer isso. Eu também disse semana passada e continuo achando, e depois do jogo de ontem mais ainda, que o Palmeiras é muito eficiente. É quando o André fala aí de time mais competitivo, é porque ele é muito eficiente. Acho que poderia dar menos a bola para o adversário, acho que poderia ser um pouco mais protagonista pelo elenco que tem, mas a cada jogo o Abel faz isso. Se bem que aqui no Brasil, contra o mesmo Del Valle, e saiu uma goleada, a história, se você olhar em número de finalizações, posse de bola, não é muito diferente, não. Sabe? Concluiu menos a gol, mas goleou. Teve muito menos posse de bola, mas foi muito mais eficiente. E ontem isso se repetiu. Muito legal que ele tenha conversado com o grupo, né, para saber o que eles iam sentir, se o problema era o gramado, era o pulmão, os pulmões mesmo, o fôlego e tal, ou se não, essa bola que fica mais rápida lá, enfim, ele deve ter conversado sobre tudo isso e montou junto com os jogadores, segundo ele, essa estratégia. O detalhe que eu vejo quando o André fala assim, puxa, ele sabia que o Del Valle não tinha competência, pode ficar rodando a minha área. Ah, não sei, eu acho aí meio perigoso. Daqui a pouco você vai usar o mesmo esquema, será contra um time que vai ter mais eficiência ou que você permite? Eu acho que pela competência do Palmeiras, tudo bem, aí rodou, mas não me agrediu. Não, agrediu, chutou lá 18, sei lá quantas bolas. Deu oportunidade, sim, mesmo ao Del Valle fazer isso. Contra uma outra equipe, vamos ter aqui contra o Atlético Mineiro, não estou nem falando só em Libertadores, contra a River, não, mas contra o Atlético, contra o Flamengo, contra o Inter, contra qualquer outro assim, deixar o adversário gostar tanto do jogo, é que eu acho um pouco perigoso e que peço toda essa ótima fase do Abel e do Palmeiras. Uma hora pode não dar certo, né? É como disse o Rogério sobre o Flamengo. Eu não posso ficar entregando o gol toda hora, porque uma hora eu posso precisar desses gols. O adversário, se conseguir fazer, ok. Então, assim, pelo que time que tem, o elenco que tem, as condições que o Abel tem de montar, eu acho que às vezes ele podia, não estou dizendo que é no caso de ontem, mas, sei lá, propor um pouco mais o jogo, querer ficar mais sim com a bola, finalizar mais vezes. Isso não está fazendo falta, repito, porque o time é muito eficiente. Está aguardando a maioria das poucas oportunidades que tem, que se olhar em números não tem tantas, mas vai lá e guarda. Mas ainda deixa assim, o adversário criar um pouco mais do que eu penso, em que pese também, óbvio, ele confiar muito nesse sistema defensivo, coisa que o Flamengo não pode deixar fazer, porque a gente está debatendo aqui que o Flamengo talvez não tenha conseguido ainda achar um ajuste que, se permitir que o adversário fique transitando toda hora ali na frente, vai fazer mais gols do que ele gostaria. O Palmeiras confia nesse esquema, mas uma hora pode não dar certo dependendo da competência do adversário. Mas números ótimos, né? 12 jogos, coisa que ninguém tinha conseguido, de invencibilidade para o Palmeiras, e quebrou uma marca muito importante do Del Valle. E agora entra aí também no Campeonato Paulista, fortíssimo. E aí, Pedro? E aí, Zé? Eu tô de acordo com a colocação do André de competitividade e vou discordar um pouco do Mauro agora, porque ele pode propor, claro que ele pode propor. Eu acho que em algum momento da temporada, uma situação um pouco mais vantajosa, o Palmeiras pode propor, pode querer ter a bola. Só que eu acho que ficou muito claro no recado, mais uma vez, e por isso é bom, e por isso a gente até pega no pé de quando a gente pede que se fale mais de bola, que se tenha menos respostas indiretas, sabe, e mau humor em coletivos. O Abel deixou muito claro que a preocupação dele ontem era ir lá,
buscar algo que pouca gente consegue, que é vencer. Não estava ali em campo uma proposta, uma filosofia ou uma ideia de jogo que ele queria aprimorar para o resto da temporada. Sentou com seus jogadores, humilde, como se mostrou nesse momento. Nunca joguei em altitude. E aí, como vai ser? Eu penso assim, eu estudei assim, dá para ser assim? A gente aguenta assim? A gente vai tirar o espaço deles assim? Eu vi que os times que vieram para cá fazer isso, que o Mauro falou, ter a bola, propor, tentar correr com a bola no pé, acabaram passando sufoco, especialmente à medida que o tempo ia correndo no relógio, no cronômetro. Então acho que a situação de ontem ela é muito fora da curva. Ela tinha ali sim a tal da competição, e a competição era conquistar esses pontos, mais 3 pontos. Um Palmeiras que flertou ali com perigo naqueles minutos finais do jogo de estreia, onde muita gente duvidou se ia conseguir buscar a vitória após tomar o empate, aí já começaram a projetar que o grupo era difícil, que se não vencesse do Universitário as coisas iam se embolar. Por competir, corrigiu os erros, buscou a vitória, venceu o segundo jogo, o terceiro jogo e foi para esse quarto jogo simplesmente para competir pelos 3 pontos. Acho que não diz tanto sobre a filosofia, a ideia de jogo do Abel, mas diz muito sobre a questão da competitividade que o André trouxe aqui pra gente. Não é que o Palmeiras é melhor, que o elenco é mais qualificado, que as peças individuais trabalham melhor. Só que esse Abel conseguiu entender melhor os seus adversários e como encaixar os seus jogadores, o seu plantel, de acordo com as situações. E isso tem muito valor, até porque estamos falando de competição, não simplesmente de um campeonato de filosofia, de ideia de jogo. Um campeonato de filosofia, de ideia de jogo, se assim a gente pode chamar, porque ele não existe, acho que o Palmeiras pode entregar um pouco mais. Quando a gente tiver que parar e analisar o que ele faz quando ele tem que propor o jogo. E ele vai passar por essa situação em muitas rodadas do Campeonato Brasileiro, talvez em Copa do Brasil e outros torneios. Só que no caso específico da Libertadores, ele foi brilhante ontem. Poderia ter tomado empate, poderia não ter saído gol, tudo bem. Ele queria não sofrer, ele queria não ser o tal do humilhado como os outros times foram lá. E acho que ele competiu bem, acho que a questão da ideia e filosofia pode ficar para frente. É uma coisa que a gente já discutiu aqui sobre essa... O Flamengo é o time que joga mais bonito e o Palmeiras é o time mais competitivo, ou seja, né, estilos de jogos, estilos diferentes, né? Eu acho que o Abel deixa muito claro que ele é competitivo. Ele já falou, inclusive, no Bola da Vez, que ele quer ganhar, né? E ele é um treinador europeu que vai moldar a sua equipe de acordo com o adversário. Em determinados momentos, ele vai fazer isso. Então isso é muito claro, a gente já dá para perceber exatamente o que o Abel pensa sobre futebol. Ele não é um treinador de vamos tentar jogar bonito, não, ele vai fazer aquilo que ele sabe, né, de forma inteligente. Eu vou aproveitar as melhores condições e características do meu time. E aí existe aquele que gosta do Flamengo, aquele que gosta do Palmeiras, aquele que vai gostar do Atlético. Tem muito isso, né? Eu acho que o Flamengo se aproxima muito daquilo que nós gostamos do futebol, de uma forma geral. Que é um time técnico, um time que tem a qualidade, que joga bonito, joga fácil e tal. Mas a gente não pode desprezar a competitividade e a qualidade do Palmeiras. O Palmeiras, quando ele engata a marcha aí, coloca no botãozinho Libertadores ou botãozinho Decisão, é um time muito forte, é um time muito concentrado, né? Agora, o ano passado, ele deu algumas osciladas, né? Ele teve um período do campeonato, em determinados momentos, que ele teve essas dificuldades, porque o esquema de jogo já não era mais surpresa para os adversários. Então, muitas vezes, os caras deixavam a bola para o Palmeiras e ficavam lá atrás e não davam o contra-ataque. Quando o Palmeiras vai para o Mundial, já era também uma demonstração dessa questão de, vamos entender como é que joga. Então, os times já começavam a estudar esse tipo do Abel. Eu acho assim, que o Abel ele vai montar a equipe de acordo com os adversários, mas ele também tem que criar uma identidade nessa questão de como é que ele vai jogar com a bola nos pés, como ele vai fazer para tentar sair dessa possível marcação. E aí, gostou do vídeo? O que você achou do comentário deles? Deixa aqui embaixo a sua opinião, o seu comentário é muito importante para o canal. Se inscreva e até a próxima!